Então, finalizando a nossa trilha do ICMS aqui na Net Fiscal, vamos falar dos benefícios fiscais diante do ICMS. De novo, só resgatando para você. Espero que você não esteja enjoado de me ouvir falar que nós já vimos sobre legislação, sobre fato gerador, sobre base de cálculo, sobre as alíquotas internas, interestaduais, sobre algumas operações fiscais, sobre o princípio da não cumulatividade, não é? E agora falamos de benefícios fiscais. Importante, em primeiro lugar, você saber o que é benefício fiscal. Eu tenho a Lei Complementar 24 de 75 e o que eu estou mostrando aqui para vocês é a Lei Complementar, ou melhor, o Convênio 190 de 2017. Existem várias situações que são consideradas benefícios fiscais diante do ICMS. Eu só vou trabalhar com vocês com algumas situações, que são as mais rotineiras para nós, tá? A isenção, a base de cálculo reduzida, o crédito outorgado e a não incidência. Mas depois, se vocês olharem aí, na cláusula primeira do Convênio 190 de 2017, ele vai dizer de várias outras situações que também, para o ICMS, essas situações são consideradas de benefício fiscal, tá? Mas vamos para as mais rotineiras, como eu falei para vocês. A isenção. A isenção é um benefício fiscal. Aqui no estado de São Paulo, como eu já relatei em aulas anteriores, tudo que vocês quiserem ver com relação à isenção do ICMS, vão lá no anexo 1 do regulamento. E aqui, a saída a título de amostra grátis. Pode sair com isenção do ICMS, a amostra grátis, quando for para dentro do estado ou quando for para fora do estado. Não se esqueçam, todas as saídas amparadas por isenção, e isenção sendo benefício fiscal, no mundo ideal, nós tivemos aí algumas situações assim, bem estranhas, mas no mundo ideal, benefício fiscal tem que ser aprovado por convênio, tá bom? Essa é a regra geral. Então, tudo que for isenção para ICMS estará lá no anexo 1. E aí eu peguei, peço licença para vocês, para mostrar uma nota fiscal no modelo antigo, que é no caso da amostra grátis. Está lá, ó, emitir uma nota fiscal, CFOP 5911, amostra grátis, atendi a todos os requisitos do artigo 3º, então estou mandando com isenção, e por regra da legislação, lá nos dados adicionais, informações complementares, eu estou dizendo, olha, é uma saída amparada pela isenção, de acordo com o artigo 3º do anexo 1 do regulamento de ICMS paulista. Essa nota fiscal amparada pela isenção, como nós já mostramos anteriormente, a escrituração fiscal de uma não incidência. A isenção também é valor contábil, o CFOP pertinente, coluna isentas ou não tributadas. Zona Franca de Manaus é uma outra situação de isenção, benefício fiscal, e no nosso regulamento, anexo 1, artigo 84. Vou chamar a atenção de vocês para alguns requisitos para que esta saída para a Zona Franca de Manaus seja amparada pela isenção. Então, olha lá o artigo 84. Saída de produto industrializado de origem nacional para comercialização ou industrialização. Então, é o primeiro requisito. Se eu estou vendendo para a Zona Franca de Manaus para uso, consumo ativo, já não posso vender com a isenção. Quais são os municípios que estarão beneficiados com esta isenção? O município de Manaus, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo. Não são todos os produtos nacionais que vão com a isenção. Existem produtos, por exemplo, armas, munições, perfumes, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis. Estes, mesmo que sejam produtos nacionais, eles não vão amparados com a isenção
lá para a Zona Franca de Manaus. Sandra, por quê? Não sei, é o legislador que fez essa restrição. Então, primeiro, saída para a Zona Franca, para estes municípios, para a finalidade do destinatário comercializar ou utilizar como insumo. Percebam que no inciso 1, 2, 3 e 4, ele também exige o cumprimento de alguns requisitos para que a isenção se sacramente. Primeiro, como eu comentei, que os destinatários estejam localizados nestes municípios citados. Que haja a comprovação, e aí tem um prazo, né? O artigo também vai prever este prazo de internação na Zona Franca de Manaus. Tem que se comprovar que o produto está na Zona Franca de Manaus. Tem que ser concedido um desconto, e normalmente de 7%, o desconto do ICMS que seria devido nesta situação, mas que por ser amparado por isenção, eu tenho que dar esse desconto. E esse desconto vai aparecer, este abatimento vai aparecer no documento fiscal de forma detalhada. Então, atendendo a todos esses requisitos, sai com isenção e aí olha o detalhe do parágrafo 16. Vamos imaginar então, né, um exemplo para ficar bem claro para vocês. Comprei insumo, fiz o produto, estou vendendo para a Zona Franca de Manaus com a isenção, porque o destinatário está no município de Manaus, ele está comprando para comercializar, eu dei o abatimento dos 7%, eu comprovei no prazo estabelecido na legislação que a mercadoria foi internada na Zona Franca de Manaus, vem aí o parágrafo 16. Não preciso estornar o crédito dos insumos que eu utilizei para fazer esse produto que foi para a Zona Franca de Manaus com isenção. Outro benefício fiscal que eu vou comentar com vocês, já comentei em aulas anteriores, né? Falei um pouquinho das situações de base de cálculo reduzida. Base de cálculo reduzida, de acordo lá com o convênio 190 de 2017, base de cálculo reduzida é previsão de benefício fiscal. No regulamento, no anexo 2, existem 76 artigos. E aí eu recomendo depois que vocês deem uma leitura, né? Façam uma leitura mais aprimorada, mais apurada, conforme o caso, a necessidade que vocês tenham, tá? Então, dicas para as reduções de base de cálculo que eu já dei em aula anterior. Quando vocês olharem os artigos do anexo 2, vocês vão perceber, vocês vão encontrar. É só para operação interna? É só para operação interestadual? Ou é para ambas as saídas? Para quem que é essa redução da base de cálculo? É só para o fabricante, indústria? É só para o atacadista? Ou é para todo mundo? É uma redução em X%? Ou é uma redução para uma carga tributária de X%? Ok? Eu já expliquei e dei alguns exemplos em aulas anteriores. Aqui eu estou pegando um outro artigo, que é o artigo 3º do anexo 2, para falar de produtos da cesta básica. Vocês vão perceber que, diante da redação, é a redação da legislação, fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente nas operações internas. Opa, então é só para dentro do Estado. Com os produtos a seguir indicados. No artigo 3º existem vários produtos, tá? Eu só peguei alguns, porque, aliás, eu adoro café, então não poderia dar exemplo melhor. Café torrado. O café torrado vai ter redução de base de cálculo, desde que a carga tributária seja de 7%. Percebam que aqui o legislador não indicou quem na cadeia econômica teria essa redução de base de cálculo. Então, todos os que compõem aquela base de cálculo destes produtos terão base de cálculo reduzida. E aqui, de novo,
não é a alíquota de 7%. Você vai ter que fazer um determinado cálculo, reduzindo a base de cálculo, aplicando a alíquota do ICMS sobre este resultado, e aí você vai ter uma carga tributária de 7%. Numa das aulas anteriores, eu inclusive mencionei uma resposta à consulta em que o Estado de São Paulo está dizendo não aplique 7%, onde você tem que reduzir a base e aplicar a alíquota cheia, ok? Então, como que eu faço esse cálculo, Sandra? Percebam que a legislação, esse artigo 3º, está falando, olha, vai ter que dar um resultado de uma carga tributária de 7%. Então, eu pego 7, que é a carga pedida na legislação. Se fosse 12, se fosse algum artigo que estivesse exigindo uma carga tributária de 12%, ao invés do 7 como primeiro número, eu colocaria o 12. Mas nesse exemplo aqui, o que eu tenho que fazer? É produto da cesta básica, 7 que divide 18. Eu estou pressupondo que alguns destes produtos relacionados nesse artigo 3º sejam tributados pela alíquota de 18%. Então, eu divido 7 por 18, aperto o sinalzinho de igual e o resultado vai ser a base de cálculo. Então, se vocês fossem fazer um cálculo real, o que vocês fariam? Pegariam esses 39, vamos imaginar lá num valor de R$100, que fosse de algum desses produtos. R$100, ponto 39, vai dar uma base de cálculo de R$39. Imaginando que a alíquota do produto fosse 18%, 18% em cima de 39, vai dar uma carga tributária de R$7, que é a carga tributária de 7% da operação. Tudo bem? Então, esse seria mais ou menos o cálculo que nós utilizaríamos para chegar nesta redução de base de cálculo. Para uma carga de X%. Mas não esquece que existem artigos no anexo 2 que vai falar que a base de cálculo é reduzida em X%. Então, vamos imaginar que eu esteja vendendo este veículo usado, eu sou uma revenda, estou vendendo esse veículo usado por 10 mil. Fui lá no artigo 11 do regulamento, artigo 11 do anexo 2 do regulamento de ICMS e percebi que, olha, se você está revendendo este veículo usado, nesse artigo 11, só para vocês saberem, né? Existem outras máquinas e equipamentos que terão redução de base de cálculo diferente. A redução em 80%. Eu peguei só a parte que me interessava, tá? Que era de veículo. Então, eu estou vendendo esse veículo usado, porque eu sou revenda, não é um veículo usado do meu ativo imobilizado, tá bom? Porque venda de ativo imobilizado tem não incidência do ICMS. Aqui é revenda de mercadoria, mercadoria que é usada e que nesse caso é um veículo. Vai ter uma redução em 90%, ok? Posso vender esse veículo para dentro do estado ou para fora do estado com esta redução, porque o legislador, ao escrever esse artigo 11, ele não restringiu este benefício fiscal só para dentro do estado. Ele disse saída. Então, onde o legislador não restringiu, não cabe nem a mim, nem a você realizarmos essa restrição. Então, se eu estou vendendo esse veículo, eu vou reduzir em X%. Estou vendendo por 10 mil. Então, vamos lá na nota fiscal. Dentro do estado. Revenda, 502, CFAP de comércio. O CST 20, porque o CST 20 é de redução de base de cálculo para o RPA. Eu estou vendendo um veículo por 10 mil. Vou reduzir
em 90%. Eu vou retirar destes 10 mil, 9 mil. Vai me sobrar R$ 1.000. Será estes R$ 1.000 que eu vou tributar, por exemplo, em 18% para encontrar o ICMS da operação, que seria os R$ 180. O valor da nota fiscal é o valor do produto, que no nosso caso são os R$ 10.000. E eu tenho que colocar nos dados adicionais do documento fiscal que, olha, estou vendendo com o benefício fiscal de redução de base de cálculo que está previsto no anexo 2, artigo 11 do Regulamento do ICMS de São Paulo. Ok? Então, nessa situação, nós vimos até agora benefício fiscal, isenção, benefício fiscal, redução de base de cálculo.